Olá, meu nome é Saulo Salomão, eu sou um dos roteiristas do projeto Selvagem, junto com Loraida Lassen. Estamos participando aqui do Sesc Argumenta. É um prazer poder dividir um pouco dessas nossas experiências de escritas aqui com vocês. Bom, partindo disso, eu trago para vocês um pouco sobre o universo do qual a gente está pensando nesse movimento de escrita. A gente surge, eu venho de experiências, minha formação é como ator, sou formado pelo Teatro Universitário da UFMG e sou fundador da plataforma Nossa Senhora dos Filmes. Participei de agrupamentos de pesquisa como Obscena, agrupamento independente de pesquisa, e da companhia Cinco Cabeças, que é uma companhia de teatro. E o Loraidan vem de formação em jornalismo e letras, ambos pela UFMG, publicação de livros. E agora eu vou dividir um pouco com vocês como tem sido essa experiência nossa de escrita, pensando o desenvolvimento de roteiro. Tem uma coisa que eu trago para o meu trabalho, que é essa perspectiva de pensar a partir do ponto de vista do ator. Como que eu me organizo a partir disso, né? É muito mais essa voz desse ator que escreve do que qualquer outra coisa. Um dos movimentos interessantes assim que eu passei a perceber, porque muitas vezes esses personagens eles estão cercados, eles estão ao meu redor. E aí eu peguei e comecei a tomar nota desses pensamentos, talvez, desses personagens, desses comportamentos, dos lugares onde esses personagens, para mim, supostamente, né, iriam frequentar. E aí essas notas passam a ser por meio de áudio, de escrita, às vezes, né, de um instante ali, quando vem esse dever criativo, bloco de notas do próprio aparelho celular. E eu comecei a dividir esses arquivos com o Raidan quando a gente estava no desenvolvimento, né, desse longa especificamente aqui, o Selvagem. A estruturação dessa história, ela vai ganhando camadas a partir de algum tempo, porque é isso, porque as histórias elas precisam de um tempo, inclusive para a gente entender que história que é essa que a gente está contando, para entender o que esses personagens nos pedem, porque muitas vezes nem sei se é só criação nossa, né? Não tem nenhum ato sobrenatural nisso, não. Mas às vezes as próprias características dos personagens nos levam a entender que eles nos pedem determinadas coisas, né? E isso às vezes é inegável, né? E quando chega nesse ponto é muito interessante, porque você começa a perceber que a escrita já está fluida, né? A gente já está andando e isso vai se organizando de uma maneira que ganha corpo a essas ações desses personagens e o desenvolvimento deles e o encontro e cruzamento entre eles. Outra etapa de amadurecimento desse projeto, por exemplo, especificamente, que é o desenvolvimento de uma escrita de roteiro para longa, foi o encontro desse material com os laboratórios de desenvolvimento. Esse projeto especificamente ele passou, né, pelo Laboratório Novas Histórias, estamos aqui no Sesc Argumenta, pelo NPA, que é o Núcleo de Desenvolvimento de Roteiros de Curitiba, que é produzido pelo Tambor Multiarte, e com consultoria do Daniel Tavares, que para quem está aí interessado em pensar nesse movimento de escrita, acho que são 3 espaços interessantíssimos de pensar em compartilhar suas histórias, né, e ter feedback, né, porque dentro do laboratório é isso, né, você começa a ter o feedback do que você está escrevendo, como que essas histórias estão chegando, que às vezes o processo nosso de escrita ele é muito solitário, né, e você começa a entender como que essas histórias estão chegando e perceber também, né, onde é que elas precisam de ganhar ajustes, onde é que elas precisam de ganhar determinados movimentos. Bom, eu acho que teria uma série de coisas aqui a dividir com vocês sobre esse universo do selvagem, o universo no sentido de escrita, né? Esse universo de escrita do selvagem, não o universo onde as histórias se passam, onde nem da temática, né? Mas eu vou convidar vocês a gente a passar a pensar, por exemplo, um pouco
no escrita para o teatro, e pensar também em alguns pontos de aproximação entre esses dois escritas, né, de roteiro, onde é que essas dramaturgias se cruzam e onde que elas, né, se afastam. No projeto de escrita, por exemplo, junto com Loraidan também tem uma peça, que é Uma Tendência para a Alegria, que foi um espetáculo montado pela Companhia de Teatro de Belo Horizonte, que é a Companhia Cinco Cabeças, e era isso, assim. Uma Tendência, ele começa numa história muito anterior a ele ir para o papel, porque eu comecei a experimentar esses personagens antes, assim. Comecei a experimentar as vozes desses personagens no meu dia a dia, como que aí eu faço esse link, né, com esse movimento, né, dessa escrita do ator, né. Eu comecei a experimentar esses personagens antes, eu sabia algumas coisas já que de comportamento deles, eu sabia que um desses personagens, por exemplo, a Rara Magia, que era uma personagem que ela ia morar, ela precisava, né, morar, né, debaixo de uma pia, ela era aquela pessoa que, tipo assim, meu centro de vida, ele tá em outro lugar, não é nessa conotação de espaço físico, né? Ela é uma personagem que ela detona muito mais pela questão dela, que é uma personagem que está à procura de um filho, que nunca chega, e aí a gente traz um pouco desse, né, nessa ideia desse realismo fantástico. E aí tinha os outros personagens, né, que é o Amado. Ele era uma figura que sonhava em ser um grande, né, um grande cantor, né, e para ele isso tudo aconteceu. E eu começo a dividir essas histórias com Loraidan, esses personagens, aí são, né, os personagens não chegando, e a gente começa a estruturar essa história em atos, né? Primavera, verão, outono e inverno, né? A gente divide a história não exatamente nessa ordem, mas nessas 4 estações. E a partir disso a gente começa a pensar como que esses 4 movimentos podem ser interessantes para que a gente consiga, né, de algum modo, contar e narrar essa história. E aí no teatro a gente traz alguns elementos que são muito interessantes, que só acontecem com essa possibilidade do encontro, né, do tete-a-tete, né, da gente estar aqui pertinho, de falar um com o outro, né, de ter essa vivacidade maior em grau de aproximação, né, com o interlocutor, né, com quem está do outro lado, né, especificamente. Não que aqui não exista, eu acho que existe, né, mas acho que são outras ferramentas para a gente, né, pensar isso. E no caso do teatro, a gente traz alguns elementos para aproximar isso, que a gente traz alguns elementos. Um deles é a improvisação. E um desses lugares específicos da improvisação desses personagens é a partir de um jogo que estabelece um jogo de palavras com o público, né? O Amado pede uma plateia para uma palavra para alguém da plateia, e ele começa a compor músicas a partir dessas palavras que essas pessoas estão ali jogando com ele, né? Então, assim, tem uma dramaturgia que ela existe uma estrutura como um todo, mas um determinado fragmento é uma dramaturgia do instante, né? É uma escrita do agora, né? Que ela só é possível porque existe o Amado de um lado cantando e compondo no ato da sua vida essa letra dessa música em relação àquele público, né? Em relação ao real, ao que está ali agora, ao calor daquele instante, né? E aí eu fico pensando, né, que onde que a gente pensa, né, por exemplo, na hora que a gente pensa dramaturgias mais voltadas e pensadas juntos com o audiovisual, elas são estruturas mais elaboradas antes. Acho que ela até permite essa possibilidade, né, quando a gente se abre um projeto e coloca as temáticas que a gente está pensando, onde esse interlocutor possa, né, contribuir com essa escrita, mas é diferente, né, dessa escrita de uma dramaturgia de teatro, onde ela acontece a partir do instante que existem, né, o público ali presente e o corpo do outro lado da cena, e essas coisas, né, se confrontando. Numa experiência de escrita muito interessante, que eu acho que para mim
hibridismo é o híbrido que existe entre essas duas linguagens, que acho que durante a pandemia a gente começou a experimentar isso ainda mais, que foi a possibilidade quando a gente começa a fazer uma tendência para a alegria, pensando nela nas novas plataformas, e a gente começa a fazer, né? Eu não lembro exatamente qual foi as plataformas que a gente fez agora, mas é isso, são essas plataformas clássicas onde a gente pensa essa relação, né, com o teatro e com o audiovisual, com o cinema. E aí a grande questão para a gente era assim, né, como manter essa relação de proximidade, como que manter dentro dessa estrutura o público colaborando nessa escrita, né, dessa escrita do instante, do agora. E uma das possibilidades que a gente pensou era, quando abria essas palavras, a gente abria para o público que estava em casa e abria aquela janelinha, as janelinhas, e o personagem conversava com essa pessoa que estava do outro lado. E a sensação que me dava é que sim, que de algum modo é possível estabelecer também, né, esse real, é um outro real, é uma outra possibilidade. E ali também, né, é um exemplo, né, do que surge dessas, para mim, dessa fronteira dessas duas linguagens, é esse instante, né, que a um primeiro momento me parecia quase que impossível manter essa escrita entre público e ator, e por outro lado, as plataformas, ela também apresentou, né, essa nova possibilidade. Acho que a gente já tem aí, né, uma série de pensamentos e tecnologias sendo pensadas, né, para compor muito mais a partir disso, né? Se a gente pensa que hoje a gente já existe, né, óculos que te colocam em aproximação, câmeras que, né, que te acompanham, né, dentro de universos que a gente abre aspas, né, chama, né, de privado. E aí, para mim, vem algumas perguntas, né, que são muito interessantes para pensar essas novas tecnologias e para pensar escrita dentro dessas novas tecnologias, que é pensar a possibilidade de público, de privado, de relação, né, e quais são as potências dessas novas relações, como que elas vão se configurar. Enfim, eu acho que teria mais uma série de desenvolvimentos aqui e de possibilidades da gente estender essa conversa. Acho que ela pode ser muito maior, de pensar muito mais a partir disso. Mas hoje eu vou ficando então com esse trecho, e caso vocês tenham alguma provocação, alguma questão, manda aí pra gente. E quem quiser dialogar mais sobre essa possibilidade, né, de pensar a escrita dentro do universo audiovisual, dentro do teatro, da performance, eu sou essa figura que estou aí pensando como um ator pode ser interessante nos seus processos de trazer também isso que, né, que cerca a gente, porque às vezes a gente pega histórias que elas estão sempre, né, às vezes em um lugar já bem desenhado, e aí a gente chega, mas como que também a gente pode pensar o ator como essa mola que impulsiona mesmo também lugares, né, criativos, né, porque muitas vezes a gente tem questões que a gente quer falar, né, que quer manifestar, e nem sempre o ator é só intérprete, né. Acho que muitas vezes também, acho que em todos os casos o ator ele é compositor, mas alguns momentos também a gente quer contar, né, nossas próprias histórias, o que a gente está sendo atravessado, como, né, que tipo de arranjos, né, a gente tem feito para nos mantermos criativos e em exercício de escritas. Muito obrigado pelo encontro, agradeço imensamente ao pessoal do SESC Rio de Janeiro por esse projeto tão bonito, o SESC Argumenta, e é uma honra imensa estar aqui dentro dessa terceira edição. Um bom trabalho a todos, todas e todes. Abraços, até daqui a pouco.